Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Agora eu tô te vendo, hein? Dessa vez eu te vi. Boa noite. Esperar mais um pouquinho. O pessoal entrar. Lucy. Boa noite. Vamos ver se o pessoal vai entrando. Lucival, você quer que eu te chamo já para o seu público ver que você tá ao vivo? Aí o pessoal vai entrando? Seu público, seguidores, né? Boa noite. Tá, eu vou te chamar então. Boa noite. E Oi! aí, boa noite, Fabi. Boa noite, tudo bem? Joia, joia. E você? Ah, tudo bem também. Massa. Já voltou do futevôlei, tá mais tranquilo? Nossa, sim. Liberou tudo lá? Sim, nossa, com certeza. Eu adoro. Fico energizado aqui. Então, aquele momento Ah, é agora de muito bom, né? curtir essa energia, assim. É muito bom mesmo. Bom, eu não sei, você quer esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal entra? Tu que sabe, a gente pode pedir pro pessoal ir mandando aqui para quem que eles acham, talvez, que talvez se interesse, não é? Por essa Sim, live, para sim, saber aí um pouco mais. Que eu acho que vai ser sim. massa. Gente, se vocês puderem compartilhar com o pessoal, com seus contatos, para as pessoas verem que nós estamos aqui, é só clicar aí no aviãozinho, compartilhar. Vamos falar sobre amor, relacionamento, amizade. Isso. Boa noite. E como é que tá para esse papo, hein, Fabi? Como é que tá o coração? Nossa, não, no dia que nós planejamos, a gente já fez uma live, né? A gente fez uma live privada, né? Porque ao invés de 15 minutos, a gente tinha se programado para 15 minutos, foram 44 porque eu contei. É isso. 44 minutos para planejar. Mas é muita coisa, né? A gente acabou. Surgiu muito assunto, inclusive quando eu vi as perguntas das pessoas, tinha muita coisa ali que não é, né, exatamente a proposta aqui da live, mas você vê a curiosidade das pessoas, né? Sim, Mas quem quiser saber sobre nomadismo, é só te seguir e te chamar no direct, né? claro, Quem claro. quiser saber mais sobre relacionamento, é só me chamar também. Boa noite, Johanny. Boa noite, Giovanni, querida. Que bom. Eu acho muito gostoso esse momento, sabe, Fabi? Da gente poder entrar e ver a galera que tá lá no meu Insta, que É, me conhece, que vem do seu, porque eu acho que é um momento de nós conversarmos e eu sinto que nós conversarmos com o público e o público conversar com a gente, todo mundo isso. se conectar agora aqui. E é legal porque é algo, não é como uma aula, né? Mas é realmente essa conversa que a gente vai podendo trabalhar eu acho muito legal mesmo a gente poder unir forças, né? No final das contas, porque eu acredito muito nisso. Sim, com certeza. Assim, no começo eu vi que as pessoas estavam um pouco assim, mas Conversar com a o gente. que é essa live, Sim, né? O que exatamente é o nomadismo? Porque não é uma coisa que as pessoas falam muito, igual é o seu público, então ali vocês estão sempre falando disso. sim, Mas o meu público, meus seguidores, sim. né? Os meus seguidores, eles falam sobre outras coisas, né? Então eu acho legal essa troca também para ouvir os dois lados, né? Com Quem tem uma certeza. vida um pouco mais estabilizada na questão de moradia, né? De ter um Uhum. lugar fixo e tudo mais, e aquela pessoa que está ali pelo Brasil, pelo mundo, Sim, enfim. Eu gosto de saber sobre novas formas de viver, de se relacionar. Eu sempre tive atração por isso. Por isso que eu legal. escolhi trabalhar com relacionamento, né? Então eu sempre gostei disso.
Lucival, eu gostaria que você se apresentasse para quem me segue e falasse um pouco do seu trabalho. Tá. Eu sou o Lucival Júnior, prazer, é um prazer estar aqui, agradeço desde já o convite, Fabi. Eu sou formado em psicologia, né? Hoje atuo então aí como psicólogo, psicoterapeuta. Sou conhecido como psicólogo dos nômades aí porque há algum tempo já eu me formei na área de psicologia aplicada à imigração e eu comecei a ser nômade, na verdade, antes disso, né? Conheci as viagens e tudo mais e decidi seguir com esse estilo de vida, que é um estilo de vida onde eu não tenho uma moradia fixa, né? Isso não é uma regra para todos os nômades, mas eu em si não tenho uma moradia fixa e eu moro de tempos em tempos nos lugares, né? Então, isso impacta com certeza várias coisas aí no meu dia a dia, inclusive meus relacionamentos. Então, eu acho que é um dos motivos pelo qual a Fabi me chamou aqui hoje. E eu Sim. não só sou nômade, como eu falei, sou psicólogo dos nômades. Então, a minha intenção é ajudar outras pessoas. Eu coloquei um Reels hoje falando sobre isso, que eu me dei conta da intensidade de tudo isso antes mesmo de eu ser nômade, quando eu comecei a viajar, né, como voluntário, nas minhas férias, ainda na faculdade de psicologia, durante as minhas férias da faculdade. E aí eu percebi, poxa, eu tô aprendendo técnicas, várias coisas sobre ajudar pessoas, né, sobre cuidado emocional e tudo mais, e vi várias pessoas com aquela experiência toda de uau, abri o mundo agora, e agora eu tô conhecendo outras coisas, outros lugares, e é muito intenso essa vivência. Então a gente precisa, sim, de cuidado emocional no meio de tudo isso. Eu falei, calma, sou um futuro psicólogo, né, na época ali. Então, por que não olhar para isso? Só que confesso aí, chegou alguma coisa aqui, confesso que no começo eu tinha isso, mas calma, nenhum psicólogo fala sobre isso. Será que não é antiético? Será que não tem campo? O povo vai falar que nada, Lucival, tá todo mundo mó feliz vivendo o mundo afora. É algo novo, não vai ter nem público. Enfim, pelo contrário, ainda bem que eu me enganei muito bem. Eu enganei uma parte, né? Acertei que realmente precisava desse cuidado e me enganei de que as pessoas não iam olhar para isso. Pelo contrário, um mundaréu de pessoas, de nômades, eu queria se tornar nômade, vieram para mim e, poxa, Lu, a gente precisava disso e não sabia. Ou então a gente sabia, mas não sabia nomear, sabe? Então é isso. Hoje, além de ser psicólogo, né, na psicoterapia, eu tenho uma comunidade de nômades, mentoria para quem quer se tornar nômade, consultoria para nômades, né? Eu tenho, enfim, grupo até de psicólogos nômades, porque a minha questão hoje é bora cuidar desse povo todo que tem a ver com nomadismo. Então, é muito esse o meu trabalho, auxilio essas pessoas hoje em relação à vida nômade. Quando eu te conheci, para mim foi uma surpresa, porque assim, eu tô formada desde 2005, eu nunca ouvi falar, Sim. né, em psicólogo nômade. Nunca ouvi falar, até em conversa com amigos, né? Eu falei assim, dá uma olhada nesse psicólogo. Eu mostrei você para alguns amigos, né? Aí eu falei, olha esse nicho, eu nunca pensei nesse nicho, né? Muito interessante, assim, é a sua vivência, né? Você tem bagagem para isso, então é uma referência, né? Para as pessoas que estão no nomadismo ou estão querendo entrar, enfim. Teve até uma pessoa que me perguntou, né? Em uma das caixinhas a pessoa perguntou como, né, fazer para virar nômade, né? Então aí no caso teria que te seguir, né, te Sim. chamar no direct para conversar melhor sobre como funciona, né, esse mundo. E é muito interessante. E outra coisa também que eu acredito que para você seja comum esse tipo de pergunta, né? Mas as pessoas têm um julgamento, né? Para quem tem essa vida nômade, né? Mas como que vai ter filho? Como que, né? Porque tem aquele padrão, né? Exato. Né? Aquela família, aquela coisa, né? Então as pessoas têm essa curiosidade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, para matar essa curiosidade das pessoas, né? Uhum. Sobre essa questão familiar. A questão é basicamente se tem como ter essa questão familiar, não é isso? Tipo, como que funciona isso dentro do nomadismo? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer aqui que é uma honra e ao mesmo tempo eu entendo meu lugar de privilégio que eu tô falando aqui hoje, gente, porque eu estou falando por todos e todas os nômades e que compreendam de que nós somos variados e somos muitos e muitas, então eu não vou conseguir falar por todo mundo, né? Mas do que eu já conheço, trabalhando com essas pessoas e tudo mais, é que
existem diversas configurações. Eu vou falar isso o tempo todo na nossa conversa de hoje. De relacionamento, de família, de próprio jeito de viver como nômade, sabe? Então, eu conheço, né, famílias que começaram a ser nômades juntos. Eu tenho, inclusive, uma colega do futevôlei, conheci aqui em João Pessoa, que agora eu estou em João Pessoa, né? Essa é a minha casa atualmente. E ela falou, você é nômade. Porque quando eu comecei a falar com ela, ela falou, então você é nômade. Eu não queria falar o termo, porque nem todo mundo conhece. Eu falei, eu mudo frequentemente. Ela, então você é nômade. Eu falei, sim, exato. Ela falou, eu também sou, só que eu sou com meu marido e com a minha filha pequena, né? Então, o meu ritmo é outro. Eu fico mais tempo nos lugares, que agora ela está em fase escolar. A gente, antes, quando ela era menorzinha, a gente ficava se movimentando mais. Olha só isso. É distante da minha realidade. Eu não tenho filho, né? Comecei agora a viajar em parceria, que antes eu viajava sozinho. Então, tudo isso são questões muito específicas. Então, assim, dá para cada um ter o seu próprio estilo. Precisa se desenvolver esse estilo, que é o que eu ajudo muitos nômades a fazerem hoje, de se desenvolver nesse estilo. Então, se é seu plano, né? Se é seu plano, que é essa a questão, né, Fabi? Para mim, é o que faz sentido. Porque falar, ai, Lu, mas é porque, você sabe, a gente tem que ter filho, né? Você sabe, a gente tem que casar, né? Não sei nada. Isso é o que ensinam a gente, isso é o que Sim. às vezes impõe, mas não quer dizer que a gente tem que. Não tem que. Ok, agora, você já entendeu o que é isso? Você quer esse projeto? Você quer iniciar? Eu quero ser nômade, mas eu também queria ter aqui uma família X ou um filho e tal. Beleza, a gente pode trabalhar nesse projeto. Né? Você pode trabalhar em diversas formas diferentes aí. Mas é isso que eu quero dizer. É possível, só que é desenvolvimento. Não é só tipo, existe um padrão. Lu, me dá um padrão. Porque a gente está saindo de um padrão de Isso. estilo de vida. Você não é para, a intenção não é você se encaixar em outro padrão, é você desenvolver, né? E mesmo que você não seja nômade, eu acredito muito nisso, sabe, Fabi? De poder desenvolver o seu estilo de vida. E eu acho que você fala disso, né? Do autoconhecimento antes, para Isso. você desenvolver qual é o estilo de vida ou qual é a relação que você está buscando ter, É, né? Faz sentido? exato. Faz, claro que faz. E assim, é essa leveza do nômade que nós, não nômades, deveríamos pensar, né? Então, essa leveza a gente pode trazer também para a nossa vida, né? A gente pode também ter um estilo de vida mais tranquilo. Teve até uma pessoa que ela perguntou assim, como equilibrar a liberdade e a autonomia e ainda assim querer um relacionamento estável. Você vê como as pessoas separam? Hum, Elas acham que dentro de um relacionamento elas estão ótimo. presas. Elas não têm autonomia, elas não têm liberdade e não tem nada a ver. Agora, se a pessoa sente isso no relacionamento dela, ela precisa rever, né? Ela precisa Claro. analisar. Então, olha só como é o pensamento das pessoas, né? E a gente tem que encontrar sim a nossa verdade, porque quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe os nossos desejos, nós fazemos escolhas responsáveis, né? E você não envolve pessoas na sua vida que não estão de acordo com o seu desejo. É totalmente diferente. Claro. Nisso você elimina vários problemas na vida, né? Por Exato. isso que eu falei tanto na semana para as pessoas virem para a live, porque nós estamos falando do relacionamento no nomadismo, mas isso também serve para nós que não somos, né? Sim. A gente tem que trazer isso para nós. Sim, e falando já, né, Fabi, que eu acho que é uma coisa que vai dar um apanhado geral, assim, do que eu costumo dizer. E, de novo, gente, eu tô falando dessa minha visão do nomadismo, que é uma visão com saúde emocional, com autoconhecimento, porque, infelizmente, eu tenho que trazer essa mensagem, eu sinto de trazê-la, na verdade, porque é um valor meu. Porque eu sei que não são todos os nômades e às vezes nômades que chegaram, por exemplo, na minha comunidade, chegaram no meu perfil e falaram, Lu, nunca tinha pensado nisso. E realmente, e a gente vai desenvolvendo isso juntos na comunidade, na mentoria, enfim, porque é isso, às vezes vendem uma ilusão também do que é o nomadismo. Né? De que, viver de férias, que coisa, mas vocês não têm responsabilidades, porque vocês só estão indo de um lugar para o outro. Nossa, não deve nem trabalhar, só vejo foto bonita na praia, né? E aí, existe um lado do nomadismo, e existe outro, existe tantos, né? Como eu disse hoje nos stories. Então, eu acho que o que a gente pode trazer aqui é isso. Primeiro que é muito mais complexo, só que até essa questão de responsabilidade, como você disse, é a gente voltar uns passinhos atrás e refletir.
O que que a gente entende como essa responsabilidade? Ou o que que a gente entende como relação estável? Esse termo, Sim. para mim, assim, ele é muito até engraçado. Ah, e aí o que eu ia dizer da visão geral, só dando um apanhado, é que eu sinto, sabe, Fabi, quando a gente se abre, porque eu costumo dizer assim, as viagens do nomadismo, muitas pessoas relacionam e falam, não, viagens é igual ao autoconhecimento. Nossa, viajar é sobre... Eu não acho. Eu acho que é uma ferramenta. A gente precisa saber usar essa ferramenta com autoconhecimento, preparo emocional. Não adianta você só se jogar também, né? É preciso se abrir. E aí eu digo essa frase que eu vou trazer agora, que o nomadismo eu sinto na minha vivência que é uma lupa. Ele deixa claro e ele deixa mais intenso e ele deixa aumentado algumas coisas que já são da nossa vida sedentária. Galera, entenda a vida sedentária, o contrário de nômade. Então, se você mora numa casa só por muito tempo, vida sedentária, tá bom? É o contrário de nomadismo. Se você está numa vida sedentária, você já passa por algumas dessas mudanças, desses sentimentos, mas quando você vai para o nomadismo, como o movimento externo já é bastante, o movimento interno acompanha. Então, assim, Sim. é uma amplificação, mas é uma amplificação da vida que a gente já tem. Por exemplo, tudo começa e tudo termina. O nomadismo deixa isso muito claro. Só que a gente às vezes esquece numa vida mais padrão, numa vida sedentária. Ah, não, meu Deus, nada pode terminar, não sei. Não, na vida nômade a gente tem que aprender que as coisas começam e terminam. A gente tem que aprender de que a gente se relaciona da forma que é possível com cada uma das pessoas que passam na nossa vida. E que é isso, elas têm as escolhas dela. E aquela pessoa que você gostou tanto, talvez vá embora, ou você vai embora, né? Eu tô falando de relacionamento, mas quis jogar isso, Fabi, assim, só para dizer Sim. mesmo que a minha ideia vem muito disso, que a vida nômade, ela amplifica, só que como você disse, se você utilizar, fala, poxa, olha só que os nômades estão vivendo, olha isso, como que é isso na minha vida, mesmo não em movimento externo, mas os meus movimentos internos. Faz sentido isso? Eu queria saber se o pessoal também está acompanhando, se faz sentido, porque começa a brisar, assim, Fabi, eu adoro. É, a gente vai longe, né? Tá fazendo sentido para vocês? Dá um Falei, oi aqui para nós, manda coraçãozinho. se alguém quiser fazer alguma pergunta também, aqui no, acho que aqui embaixo, Também. né? Desse lado meu, Isso. tem aqui pra fazer É, aqui pergunta. embaixo. Alguém quer fazer pergunta? Quer fazer algum comentário? Manda coraçãozinho pra gente. E o Rani até falou aqui, né, que a gente tem que viver de acordo com os nossos desejos, independente do estilo de vida. O que eu acredito também, de alguma forma, né? Os desejos, necessidades, valores. Né? Acho que isso Sim, está tudo muito envolvido. exatamente. Mas você vê que as pessoas elas separam, né? Mas que conhecer pessoas locais faz o quê? Eu não entendi a pergunta. Eu não Você consigo tá ver vendo? tudo. Tá. Essa eu não tô vendo. A última pergunta? É, Não dá. Nômade e sedentário versus sedentário. tô colocando aí. Você pode repetir a pergunta? Que eu não entendi. Falou se a gente conhecer pessoas locais, é isso? É, faz o quê? Ah, tá. Eu acho Ah, que a pessoa tá querendo dizer assim, ó. Sou nômade, vim para uma cidade, vim para João Pessoa. E fez a pergunta de novo aí ou não? Não tô conseguindo ver. é uma casa entre um nômade e uma pessoa que reside no local. Tá. Eu acho que a pessoa está querendo dizer. Tô tentando entender aqui a hipótese. Não sei se eu É, entendi, mas ó, escreveu de novo. É um romance entre nômade e uma pessoa que mora no local. maravilha. Isso. Beleza. Aí, gente, de novo, aquilo de trazer o que a gente já vive numa vida sedentária para uma lupa. Vamos lá. Você encontra alguém que você se interessa, e aí agora eu acho que aqui estamos falando principalmente de romance ou né, relacionamento mais íntimo, sexual, talvez. Porque né, a gente pode conhecer e a gente tem um pouco isso na nossa cultura de diferenciar as relações. Então eu tô achando que a gente está falando mais dessa íntimo romântica. Uhum. Beleza. Numa vida sedentária, você conhece, você se interessa pela pessoa, você quer talvez conhecer, talvez ali sair e conversar mais, e talvez beijar e ter trocas sexuais, enfim. O que acontece? Você, como nômade, como uma pessoa que está escolhendo ali os lugares onde você vai estar e as pessoas com quem você vai estar, nada te impede. Você conheceu alguém? E aí, como é que você
quer se relacionar? Como é que você, naquele momento, está sentindo necessidade de estar? E aí que é essa grande questão. Às vezes, quando a gente está numa vida sedentária, conhecer alguém, vem um script, um roteiro, na nossa cabeça já. Ai, ficante. Ai, passou de 4 semanas, não sei o quê. Ai, já começa a ficar sério. Ah, e aí talvez a gente vai. E aí, nunca vai pedir namoro? Ah, depois do namoro vem o quê? Noivado. Ah, do noivado veio o quê? Tipo assim, tem um script social, que essa é a grande questão. Percebam que esse script está na nossa cabeça sem ninguém ter exatamente nos educado na escola, que era assim. A gente é educado socialmente, que é assim. E essa é a primeira questão. Precisa ser assim? Você quer que seja assim? Ou mesmo que você quer, você sente que isso é genuíno ou isso está vindo realmente de uma pressão social? Isso é um grande questionamento, né, Fabi? Porque é difícil dividir o que é social e o que é meu. A gente é social, né? Sim. Então, eu acho que a questão que eu trago aqui vai ser uma escolha da pessoa, né? De o que você vai fazer. Você vai querer ficar mais tempo naquele local? Você vai querer continuar morando naquele local? Eu conheço muitas pessoas que começaram a ser nômades e escolheram um lugar para ficar mais tempo. Ficaram, depois voltaram a ser nômade. Ou então ficaram, né? Até hoje lá naquele local. Ou seja, gente, não tem um jeito, não tem uma regra. É sobre você sentir. Só que você percebe como que o nomadismo vai dar uma lupa para você? Porque se você mora num lugar só, você já fica naquela, essa pessoa mora aqui perto também. E aí, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou me decidir? Só que isso vai a um nível maior no nomadismo. Poxa, eu tava pretendendo sair mês que vem daqui. E aí? Me relaciono? O tanto que dá e da forma que dá para me relacionar com ela? Ou eu não acho que não, porque prefiro me poupar, não vou me relacionar, uma escolha. Ou não, eu vou ficar um tempo mais que eu quero investir aqui no que talvez pode ser. Olha só, são possibilidades. A Isso. questão é a gente não só ir pela norma, porque a norma diz, por exemplo, ah, Lu, então você está falando isso, você quer dizer que normalmente só tem relacionamento raso, né? Curto prazo quer dizer raso? Eu acho que a gente tem que repensar nossos relacionamentos, porque eu tenho muitos relacionamentos que Exatamente. foram ou são de curto, que a sociedade pode dizer curto. Porque quem vai dizer isso é melhor sou eu, se foi curto ou se foi longo. Já tive relacionamentos, sei lá, de 6 meses, 3 meses, 2, sei lá, que eu falo, gente, o quão profundo foi isso? Nossa, que troca, até porque às vezes eu sabia que eu tinha que ir embora. Então, tipo, bora trocar o máximo que a gente puder aqui? Bora aproveitar esse tempo junto? E às vezes a gente fica, ah, não, calma, não vamos tão rápido, olha que emocionado, É olha que não sei o que. isso. E é sobre a gente não pensar, é sobre o que você, Fabi, o que eu, Lucival, né, o que a pessoa fulano X, Y, Z sente e quer, o que faz sentido ali, entende? E E você está não pensar livre, tanto nas né, para normas. decidir. Está livre para sentir, né, sem aquela regra igual você falou, de eu não posso demonstrar isso porque eu vou estar mostrando que eu sou muito fácil ou estou muito Uhum. disponível. Não Exato. tem isso, Claro. né? Porque você quer viver aquilo e você vai viver aquilo. Se você quiser, e a pessoa também, vocês vão viver aquilo. Né? E isso é muito bom, né? É essa leveza que eu falo que nós não nós monogâmicos, né? E não nômades deveríamos fazer. A gente deveria ter essa leveza, porque os nossos relacionamentos seriam mais saudáveis, Uhum. né? Porque não fica aquela cobrança que eu vejo muito aqui, Lucival, de paciente que tem senha do celular, que tem aplicativo para saber onde a pessoa está, sabe? É Uhum. uma prisão. Os dois vivem uma prisão e eles não percebem isso, né? E é uma prisão que só vai afundar ainda mais aquela relação. Porque como conviver com essa insegurança? É muito ruim, é muito pesado. Você fica naquela coisa de que você precisa se adaptar para estar com o parceiro ou com a parceira. Você não ser 100%. Muitos não conseguem ser 100% eles, porque tem que esconder alguma coisa do parceiro ou da parceira para não desagradar, Uhum. né? Então, assim, não tem isso nesse tipo de relação. Uhum. Vocês vivem uma relação intensa dentro daquilo que vocês querem, vocês aprendem a quebrar o ciclo, né? Coisas que muitos de nós não conseguimos, a gente tem essa dificuldade de entender o fim, de entender o término, né? E muitos, quando terminam também, não conseguem nem olhar para a cara da pessoa depois, né? Às Exato. vezes
vive uma vida, Nossa. vive anos, planejamento. Isso foi uma das perguntas que fizeram para Uhum. nós, né? Por que que as pessoas se relacionam há tantos anos, se separam e depois não olham na cara do outro? Exato. Para mim não faz sentido. É pesado? É muito pesado isso, né? E quando vocês têm essa despedida, Lucival, de um lugar que vocês, né, Uhum. você se relacionou ali com a pessoa e tem essa despedida. Como que vocês lidam com isso e como é o pós disso para Fábio. vocês? Até um comentário antes de responder isso, Fabi, só para até trazer, né? Que pode parecer que, tipo, estamos num patamar elevado de relacionamento e transcendência. Não é sobre isso, é meio que assim, tem pessoas e pessoas de novo, né? E Claro, algumas que têm mais ou menos dificuldade de lidar com isso, e outras que começam a perceber de que, tipo, poxa, nossa, tem essa possibilidade agora? Isso é interessante, eu nunca tinha pensado. Que eu acho que é exatamente a contribuição dessa live para quem não é nômade, talvez, né? Que pode sim. ser o seguinte: reflita, sinta aquilo que você está vivendo e questione. Questione de onde vem. Eu já tive uma vez num relacionamento não nômade e monogâmico, né? A gente pode entrar depois nessa questão monogamia, não monogamia, mas ali dentro, muito cerrado. E teve uma fala que me incomodava muito. Eu já tinha muito uma noção de, bora conversar? Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está querendo. Bora falar sobre. E eu tive uma fala que foi: namorados sabem o que os namorados têm que saber o que os outros querem. Namorados fazem assim. E aí eu falei: opa, 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 calma. Eu e você não somos namorados. É eu e você. Por favor, tipo, não me coloque nesse lugar de tipo, eu sou. Vou seguir. E na minha cabeça já tinha um pouco disso, sabe? Eu acho que sempre fui um pouco agoniado, um pouco com os padrões estabelecidos. E aí era isso, assim, eu queria saber. Eu não conseguia me relacionar com uma pessoa que não me dizia, sabe? Eu quero isso, eu não quero aquilo, eu penso dessa forma. E é isso que eu falo, vamos questionar. Porque a gente tem um padrão, temos padrão de relacionamento. Gente, mas eu não acho que isso seja. É, ah, o padrão traz uma certa segurança, uma ilusão de segurança. Tipo, eu sei como tem que ser. Eu sei as escadinhas que tem que subir. Mas é uma grande. Somos o quê? 7 bilhões de pessoas no mundo hoje? Vamos ter todos seguir o mesmo padrão? Até biologicamente falando, se nem os animais que não são, né, como a gente, eles têm diversas formas de se relacionar, a gente vai ter um padrão só. É isso mesmo, sociedade, que a gente está falando para nós mesmos. Vocês estão caindo nessa. Então, assim, é sobre voltar a voltar a refletir, sabe, Fabi, para mim, sobre o que afinal eu quero. E isso, ao mesmo tempo, eu sei que é um pouco complexo, porque traz ansiedade. Ter um padrão já pronto traz mais uma falsa ideia de segurança, né? Enfim, então acho que era um pouco disso que eu queria trazer, porque também a gente traz isso pro nomadismo. Não estou dizendo que estamos todos aqui, né? Vamos dar as mãos e a gente todos nos amamos, mas a tendência maior é que talvez sim, porque a gente é confrontado de frente, assim, lembra a lupa? Com a lupa, né? E sobre até os fins que você falou, a gente é confrontado com eles também. A gente é confrontado que o fim... Eu até brinco que eu me relaciono com as cidades em que eu moro. Então, não é só com as pessoas da cidade, eu me relaciono com a cidade. Então, aquele fim já é um fim garantido. Só que a gente também acha que os fins não são garantidos na nossa vida. As pessoas simplesmente tiram da cabeça delas, elas se iludem por bastante tempo, achando que as coisas não vão ter fim. Não sei por quê, porque nós somos o único animal do mundo, assim, até onde a gente sabe de pesquisa, que pensa na própria morte, né? E tem até uma frase que diz, quando a nossa forma de ver a morte fala muito sobre a nossa forma de ver a vida. Ou seja, a gente precisaria falar mais sobre os fins e sobre a morte. Então, o que eu tô querendo dizer aqui sobre os términos é que, assim, se você já tem previsto e dizer, tudo acaba, seja porque as pessoas decidem acabar, eu decido acabar minha estadia nesse lugar, eu decido não estar mais nesse relacionamento, eu decido mudar a forma que eu estou nesse relacionamento, propor uma mudança, ou tudo vai ter um fim, os ciclos, fases. Só que se eu não presto atenção, se eu ignoro e acho que tudo vai ser igual, eu estou me iludindo. Porque é o que eu falei, mesmo se for pela morte, é bem pesado falar isso, algumas pessoas acham que sentem forte isso, talvez, mas mesmo se for por uma decisão autônoma ou por um fim da vida, a gente vai terminar. Então, se a gente leva isso em consideração,
eu pelo menos tomo uma atitude de tipo, uou, tudo vai acabar. Como eu posso aproveitar enquanto existe? Sabe? A minha forma de ver é muito isso, sabe? E pode ter relacionamentos com cidades ou com pessoas em que eu me sinta mais triste naquele momento em que, poxa, caraca, foi bem legal esse a gente viveu, fico triste por esse término. Eu, particularmente, eu tenho acho que já fazer antes mesmo de ser nômade, já ter muito essa mentalidade, eu trago muito uma questão de, eu fico muito grato. Eu faço essa despedida e às vezes a galera tá chorando e eu não julgo. É tipo, é isso, vamos todo mundo, cada um com seu sentimento. E eu tô, tipo, sorridente, assim, tipo, ai, gente. Te sentir, né? É isso. Tipo, que massa que a gente viveu junto, né? Que bom. E, tipo, é genuíno esse sentimento pra mim, sabe? De, tipo, estar sorrindo e estar feliz na despedida. Não porque, Lucival, você é frio. Pronto, a gente já diagnosticou nessa live que você é frio. Não, eu não acho que é sobre isso. Eu acho que é porque, como eu gosto de sentir aquela presença, e que bom que a gente viveu isso. Pode ser. Você já parou pra pensar na noção de que talvez a gente nunca se encontrasse? Isso as pessoas não pensam. Elas pensam só de tipo, acabou, quer dizer que eu perdi. E isso mesmo. terão novas, terão outras coisas. A gente foca na dor, foca na perda. E a perda, sim, é uma parte, sim, a ser vivida. Um dia a ser vivido, tá bom? A perda aí junto, né? Mas eu vejo muito assim, sabe, Fabi? Que fez parte, eu sou grato, mas que cada um também lida das formas como pode, como consegue naquele momento. E é legal enxergar, Fabi, as nossas reações às finalizações, porque isso fala muito sobre a gente, sobre o nosso histórico. Exato. Outra coisa de autoconhecimento, né? Tudo é autoconhecimento, né? Porque assim, não existe um modelo mesmo perfeito, né? Igual você falou, né? Que você falou, parece que a gente está num patamar acima. Mas realmente não tem um modelo perfeito. O que é perfeito para você é o que você tem dentro de você, encontrar a sua verdade. Aí sim, você vai conseguir fazer uma escolha mais adequada dentro daqueles seus valores, das suas necessidades, do que é mais significativo para você, né? Então, assim, a pessoa, ela encontrando essa verdade, ela sabendo exatamente o que ela quer, aí sim, e esse é o modelo certo, é ela encontrar o que ela quer, né? O que acontece muito em relacionamentos que eu atendo aqui, é exatamente essa distância. Teve uma vez, Lucival, que eu atendi um caso que, assim, aquele caso não dava para resolver. Por quê? O homem queria filho, a mulher não queria, eles já sabiam disso antes de casar. Casaram mesmo assim. Com a ideia do quê? Os dois pensaram a mesma coisa, mas não se comunicaram. Ele vai mudar de ideia, ela vai mudar de ideia. Então, o pior de tudo em um relacionamento é não conversar. É você não saber exatamente o que você quer, ou você saber e não comunicar. E durante a relação, pode acontecer mudança. O que tem que fazer de novo? Senta e conversa. Eu falo para as famílias, né? Eu falo, olha, é igual uma empresa. Se a empresa não está indo bem, o que eles fazem? Eles fazem uma reunião, eles buscam uma solução. E a família é isso também, o relacionamento é assim também, né? É essa leveza que eu falo que precisa trazer. As pessoas ainda têm preconceito em conversar. Elas acham que não dá, ou vai ter uma briga, ou aquela coisa de que eu tô certo, você tá errado. Sabe, é uma guerra. Ao invés de você viver uma relação, você vive uma guerra. Né? E isso é terrível. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando? Fabi, posso comentar? Claro. Você trouxe essa questão agora, me veio duas. Vamos ver se eu vou lembrar das duas agora, que eu tô indo e vindo aqui à memória, várias coisas surgindo, né? Mas só lembrar. Você estava falando dessa questão do alinhamento e da conversa. Né? Me vem duas questões. Uma de responsabilidade afetiva, que inclusive trouxeram numa pergunta, e aí eu já vou trazer agora. E outra sobre essa questão da comunicação. Primeiro, a questão da comunicação, a forma como eu entendo. Eu entendo de que ela é necessária, mas assim, gente, isso parece, meu Deus, a gente já entendeu, a comunicação é necessária. Não sei se a gente entendeu enquanto sociedade. Sabe, que não é só, eu entendo, que para mim não é só sobre momentos de emergência. Igual você falou, sim, a empresa, no momento de emergência, assim, precisa, assim, tipo,
tá, é o momento, assim, extrema emergência, extrema necessidade. Só que a gente já tem necessidades enquanto seres humanos antes. Só que uma parte desse tipo de relacionamentos que tem esse padrãozinho é a gente um pouco se anular. Infelizmente, às vezes é isso, sabe? Então, algumas coisas não vão poder, né, naquela configuração, parece que não vão poder ser ditas. Ou se você disser, talvez é sobre, tipo, eu falei do meu sentimento, eu magoei o outro. Ou então, se eu falo de um desejo meu, nossa, como, né? Tipo, não, eu vou parecer, até essa culpa, eu vou parecer errado, eu vou parecer estranho. Enfim, e aí, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? E trazer pra responsabilidade que alguém perguntou se. E aí, é vida de marinheiro no nomadismo, né? Tipo, um amor em cada porto e dane-se, parece não ter responsabilidade afetiva. E aí que vem a questão, de novo, do questionamento até, tá, o que é responsabilidade afetiva? E eu entendo que tem muito a ver com isso que você acabou de dizer, que para mim não é sobre, tá, Fabi, me fala todas as suas necessidades e eu suprirei todas elas. É, Desumano. Não existe isso. Não não existe mais. existe. Fabi, me fala as suas necessidades, seus desejos. Eu falo os meus, as minhas e os meus, minhas necessidades e os meus desejos, meus valores. Você fala os seus. Vamos ver onde a gente consegue, né, caminhar junto aí, onde não dá e talvez a gente pode. É importante a gente ver quais são os nossos limites. Vamos entender se a gente vai continuar caminhando mesmo assim, focando naquilo que faz sentido ou não. Vamos decidir isso, mas com essa clareza. E aí eu entendo que isso é responsabilidade afetiva. E não só, tipo, me falar, ai, nossa, Lucival, você não conseguiu suprir a minha necessidade. Opa, calma. A gente está responsabilizando o outro pela minha necessidade? Vamos conversar. E é uma linha muito tênue, né, Fabi? Porque não ser desrespeitoso. Eu não tô falando aqui sobre ser desrespeitoso. Eu não vou suprir necessidade nenhuma sua. Eu entendo se aquele ser humano está disposto a estar com o outro ou com outros. Poxa, o mínimo que você entende é que você tem necessidades e valores, mas aí, ó, de novo, tem que começar com a gente, né, Fabi, como você disse. Sim. Do autoconhecimento, do autocuidado, para ir na comunicação não violenta a gente fala isso. Eu tenho que primeiro, é como se fosse um cano, eles falam a comunicação, né? E aí tem tecidos ou tem coisas dentro desse cano que são minhas necessidades e tudo mais. Deixa eu puxá-las primeiro. Ali, aí pronto. Agora que o cano tá mais livre, eu consigo entrar em contato com as suas do outro lado. Também, mas primeiro a gente precisa disso, né? Então eu entendo também no nomadismo vai ser essa questão. Gente, temos pessoas e pessoas, e momentos em que pessoas vão ser mais responsáveis, menos responsáveis, vão tentar ou não tentar ser. Mas para mim tem a ver com isso, tem a ver com, sim, é muito importante a responsabilidade afetiva, mas ela tem a ver com a gente ter essa tentativa dessa conexão. Agora, se não falamos sobre, ou só falamos no momento de emergência, que tipo de relação estamos tentando construir? De apagar incêndios? Né? Ou de realmente construir algo, né, que faz sentido, enquanto fizer sentido? Né, Fabi, acho. Voltei aí. Mas é isso mesmo, porque assim, eu trabalho com relacionamento, mas eu tenho que falar do relacionamento da pessoa com ela mesma. Porque é ali que tá. É isso que precisa ser curado primeiro. Para ela se relacionar com alguém, ela tem que saber se relacionar com ela. Ela tem que saber o que ela quer, né? Ela tem que conhecer. Porque senão ela vai estar sempre se espelhando no outro ou tentando se adaptar à vida do outro. E isso eu vejo muito aqui em terapia de casal. Sempre um tentando se adaptar ao outro, né? E assim, quando vem para terapia de casal, é exatamente isso. Já vem com um fio assim, bem sensível, uma coisa assim que qualquer coisinha estoura. Né? As pessoas não trabalham com prevenção, né? Eu falo, os pais tinham que levar os filhos no psicólogo do mesmo jeito que levam ao pediatra. Levam para fazer uma avaliação. Vai você conversar também para saber como que está o seu papel de pai e mãe, né? Assim, a gente pode fazer todo esse trabalho de prevenção para não chegar nesse ponto, no limite, né? As pessoas estão sempre assim, nos dois polos, né? Ou é tudo ou é nada. Igual o estilo de vida de vocês, para algumas pessoas é assim, eles não querem nada com nada, eles não têm vínculo nenhum, né? Teve até uma pergunta, as amizades são superficiais? É verdade ou mito? Entende? Então, as pessoas têm essa visão, né? Claro. Claro, e é isso, até sobre que a gente tem, é isso que eu sinto, sabe, Fabi? É importante a gente ter lugares seguros, espaços como a gente está tentando construir aqui, espaços como dentro dos nossos consultórios, comunidades,
locais realmente que sejam... E aí, o que eu faço? Eu até digo assim, a gente precisa de saúde emocional. Saúde emocional não se constrói só na clínica, não se constrói só dentro do consultório. Porém, infelizmente, hoje é o lugar que mais se constrói. Por que eu falo infelizmente? Porque daria para construir no hospital, daria para construir na escola, daria para construir no bairro, na associação de bairro, daria para a gente construir, assim, em vários lugares saúde emocional. E aí, o psicólogo, a gente ficaria com um lugar muito específico de ajudar a pessoa ali. Beleza. E o nosso trabalho hoje é de educação emocional, que é tipo um quase que básico, digamos assim, da pessoa conseguir responder a diferença além do tô bem ou tô mal. Não, isso que é bem. É tranquilo, é indiferente, é alegre, ou não, tô mal, é ansioso, ou é triste, ou sabe, eu falo que é alfabetização emocional. Isso. A gente não é alfabetizado emocionalmente. Então, como que você vai comunicar para o outro? Porque a gente fala de comunicação, mas tem que ser uma comunicação de qualidade. E aí, até trazendo aqui, não quero colocar um peso sobre as costas de cada um de nós, enquanto sociedade, porque isso é um problema, não é só um problema individual, isso é um problema social. Então, sim, vamos ter que conversar mais sobre isso. E que bom que a gente está abrindo essa live, mas que não fique só nessa live, que a gente vá, né, converse com os nossos terapeutas, converse com a nossa rede de apoio, com a nossa rede de afetos, seja ela qual for. Eu gosto desse conceito de rede de afetos, porque não é só eu e uma pessoa que eu tô aqui me relacionando, mas as outras pessoas que eu amo, sabe? Amor, ele pode ser muito mais expansivo do que agora que eu tô namorando, agora que eu tô casado. É só você, tá, Fabi? A gente tá aqui, eu e você. Gente, o amor ele é muito mais, né, do que uma relação ou que uma pessoa. Então, eu sinto que é assim, sabe? Sobre a gente poder ampliar isso. E aí sim a gente vai começar a crescer enquanto sociedade, né, nas nossas relações. Problematizei geral, mas uma questão que eu queria trazer um pouco desse alívio. Não é dizer, meu Deus... Mas a ideia é trazer reflexão, né? É igual você falou, isso é psicoeducação, porque as pessoas muitas vezes não sabem nem como começar a pensar, né, em algumas coisas. Quantas vezes eu escutei de paciente assim, mas como que eu busco o amor próprio? O que exatamente eu tenho que pensar? As pessoas falam isso, elas não sabem. De verdade, elas não sabem. Igual comunicação. Quando eu falo, como que vocês se comunicam, né? Eu falo para o casal. Não é uma comunicação, é um interrogatório. Né? E são perguntas também superficiais. Porque se você pergunta para a pessoa como foi seu dia, é muito amplo isso. Claro. Né? É muito amplo, igual chegar, a criança chega, meu filho chega da escola, eu pergunto se estava tudo bem na escola, ele falou que tudo bem e não falou mais nada, mas você só perguntou se estava tudo bem na escola, né? Então, assim, as pessoas não sabem desenrolar um diálogo. E, assim, eu não sou contra internet, redes sociais, claro que não, estou aqui. Mas as pessoas também precisam se conectar, elas precisam também se relacionar, né? Elas precisam conversar com seus pares ali, não só aqui, né? Com pessoas distantes, elas precisam conversar com pessoas que estão ao lado. Sabe aquela roda de conversa de amigos? É muito difícil hoje em dia, né? Hoje em dia é muito difícil e isso é muito rico. Falar com pessoas, ouvir novas histórias, né? No caso de vocês conhecem novas pessoas, novas paisagens, novas histórias. Isso é muito bom, né? Eu acho isso muito bom. Eu sou admiradora do nomadismo, viu? Que massa. Posso não viver como, mas eu admiro porque eu acho que vocês têm essa... Claro que vocês devem ter, com certeza, o perrengue de vocês, porque a vida é assim, nós temos os obstáculos, né? Nós temos também os nossos problemas, mas eu acho que vocês conseguem trazer um pouco mais dessa leveza, sim, nas relações. Justamente porque não tem aquela obrigação de agradar o outro, sabe? De ter que ficar ali do lado do outro, aquela promessa de que você cuida do outro. Não, né? As pessoas precisam cuidar delas. Cada um no seu espaço, né? Exato. É isso. Eu acho que a gente está voltando todo numa ideia de a gente precisa rever e questionar algumas coisas. E por mais que no primeiro momento isso seja um pouco incômodo, porque sim, é incômodo, mas a gente precisa, gente, porque vai ser incômodo de qualquer forma. Se você só seguir um padrão, e seja ele qual for, e sem questionar,
vai ser doloroso. Talvez até porque você não está vivendo uma coisa que podia ser uma verdade sua. Né? E as verdades também são Sim, transitórias, né? Uma fase é uma coisa, na outra fase é sim, outra. Eu nem sei se eu vou sim, ser nômade para sempre, entende? Mas hoje eu estou é, vivendo isso que faz muito sentido para mim. Então eu acho que é sobre questionar isso mesmo. E às vezes a minha família me falava, Júnior, mas você é muito questionador, né? Você traz muitas questões e todo tempo você está questionando. Ah, o que é isso que essa pessoa se relaciona desse jeito? Essa resposta. E tem vezes que não, tem vezes que é tipo, tô vivendo aqui. Mas é importante a parte do questionamento, porque às vezes a gente só vive do, para de questionar as coisas e vive o que todo mundo vive, só vai. E sim, é isso, por que que eu não aceito isso? Porque assim como eu escolhi ser nômade, com as dificuldades e as belezas disso, eu quero que as pessoas também, Fabi, e é por isso que eu decidi trabalhar com isso, elas possam viver aquilo que for mais significativo para elas naquele momento, é, com cuidado emocional, com autoconhecimento e às vezes uma vida valorosa, né? Eu converso com os meus clientes na clínica e na comunidade, começa a dizer, Lu, mas agora eu tô vivendo uma coisa que faz muito sentido para mim, mas eu também tô sentindo, tipo, uau, tem umas coisas aqui acontecendo, uma ansiedade que vem surgindo, uma outra coisa, né, que vem rolando. Mas não é a exclusão. A cultura da felicidade nos vende. Percebe como é sempre a gente volta para a cultura, volta para o social, que é muito. É a água que a gente não vê, gente. Cultura é a água que a gente nada igual o peixe, mas não vê que ela está aqui à nossa volta, nos impulsionando e nos influenciando. Então, é isso que eu ia dizer, assim, de que a gente questionar isso traz mais consciência, e sim, não quer dizer que a gente vai ser livre das emoções ou dos sentimentos incômodos ou difíceis, mas que é diferente, porque você está escolhendo aquilo mais conscientemente. Então, sim, eu estou sentindo ansiedade porque isso é muito importante para mim, mas ao mesmo tempo eu estou decidindo e eu estou me nutrindo com isso. Então faz é, muito mais sentido, né? E é isso que eu quero, eu desejo de coração pra gente, Fabi, e para as pessoas do sim, mundo, sabe? Que elas possam viver vidas mais significativas, é, relacionamentos mais significativos, é. né? Não, é Poder isso. fazer a escolha, né? Você ter o poder da escolha. O que eu vejo muito nos relacionamentos aqui é que muitas vezes a pessoa se adapta à escolha do outro. Às vezes ela não sabe nem qual é a fala dela, qual é o pensamento dela ou qual é do outro, fica tudo misturado, porque ela não tem o autoconhecimento, né? E aí tudo se mistura, né? Não traz essa leveza. Algumas pessoas, duas pessoas perguntaram aqui, tanto aqui na live como nas caixinhas, sobre como ser nômade, né? Como que é o passo a passo para se tornar nômade. Só para reforçar, essas pessoas podem entrar em contato com o Lucival, segue ele, chama ele no direct, ele vai ter o maior prazer em explicar, Claro, né? Com certeza. Tem um evento também, né, Lucival? Se você quiser falar do evento agora, para claro. essas pessoas, né? Exato, exato. Eu tenho uma comunidade que eu entendi que, em algum momento, eu entendi que o meu cuidado, ele poderia. Eu atendendo vários nômades, né? Eu percebi que eles tinham questões emocionais muito próximas. E eu falava, poxa, eticamente, eu não vou dizer para a pessoa que, Fabi, sabe que a cliente anterior me falou uma coisa muito parecida com você? Eu não vou dizer isso, né? Mas eu sentia o quanto tinha essa proximidade, tentava trazer, mas é isso. Eu falei, poxa, essas pessoas elas podem se conectar, né? Como a gente pode fazer isso? E o Bruno, inclusive, né, que é o nosso contato em comum, foi quem me ajudou. Eu criei a minha comunidade de nômades, que é uma comunidade de desenvolvimento e apoio emocional, inclusive é a primeira e única no Brasil que foca em apoio emocional e desenvolvimento emocional. Então a gente fala sobre várias questões práticas do nomadismo, mas principalmente essa base que se não tiver eu entendo que não é sustentável, que não dá para sustentar ao longo do tempo esse estilo de vida, sabe? Então, enfim, o que a Fabi falou é porque sim, vamos ter um encontro aberto, gratuito, né? Porque ela é uma recorrência ali, ela é um serviço pago, mas a gente vai ter um encontro aberto gratuito dia 2 de outubro, galera. Não nessa segunda, na próxima. São todas as segundas, toda semana a gente tem. Então, quem quiser, tem no meu link da bio para vocês poderem se inscrever e também vir com a gente. Tá? Porque aí a gente vai conversar sobre outras coisas. Se quiserem me chamar na DM, eu também estou super disponível. E temos aqui pessoas da comuna, olha que delícia. É, Junto com a gente falando aí. Mas eu gosto muito desse trabalho porque
é isso, é sobre ajudar outras pessoas a expandirem e a se cuidarem. Ah, a Johanny tá lá, eu vi que você tá lá, Johanny. Arrasou, Ah, que espero você legal. então. Muito bom. A nossa turma é muito unida, né? É muito gostoso isso, né? Isso Demais. é bem legal. Nossa, você viu, né? O tempo. Ai, meu Deus, eu vi, Fabi. Eu querendo aqui falar de 10.000 assuntos mais ainda. Tem tanta coisa, tem outras perguntas aqui que, né, as pessoas fizeram, enfim. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco, duas coisas, sim, não vai dar para falar muito, mas eu gostaria que a gente entrasse no assunto da não monogamia, Uhum. né? É, e também você fazer assim um apanhado de como no geral, se relacionar, né, à distância, relacionamentos à distância, como que vocês ficam com esse vínculo no pós, né? Terminou aqui, aí você foi para um lado, a pessoa tá Sim. lá, como que fica? Vocês se falam? Como que é? Muito bom. Primeiro sobre essa questão da não monogamia, né? Assim, é muito comum a gente encontrar essa intersecção nomadismo, não monogamia, né? Até porque, breve histórico, por incrível que pareça, a gente às vezes imagina que a monogamia, ter um casamento só, ou um casamento, ou um relacionamento por vez, é uma coisa natural, mas não. Pela biologia, pelos estudos, não é uma coisa natural. Tipo assim, é natural do ser humano fazer isso. Não. Né? Inclusive, a gente vê com vários relatos aí que não é assim que acontece. Mas qual que é a questão, então? Na verdade, a não monogamia, olha que curioso, ela existia, era muito mais comum exatamente quando a gente era nômade, lá atrás e que a gente era caçador-coletor. Então, a galera se relacionava ali. Não tinha uma regra de que aquilo era errado, ou de que aquilo era visto de outras formas. As religiões que falavam cada uma a sua questão, não, elas estavam vivendo da forma que era possível, né? Enfim, e aí a monogamia entrou muito no momento que eles perceberam, poxa, não, eu vejo agora que a gente está numa fazendinha e tem animais, que os animais se relacionam, né? E tem o macho com a fêmea, e o bezerro nasceu, ou o outro animal, por causa da intervenção desse macho. Calma aí, a gente tem um jeito, porque eles achavam que a mulher só dava luz. Né, que É, surgia, eles não sabiam de onde vinha, não tinha estudo, né? Enfim, é, só para dizer isso, que a monogamia veio nesse lugar enquanto uma relação de opa, meu Deus, propriedade privada, né? sim, De tipo, para quem eu vou passar minhas terras, né? Tenho que saber quem é meu filho. Então veio nesse lugar principalmente para a mulher, privando, né, o corpo dessa mulher e tudo mais, porque o homem ainda pulava a cerca, que é, inclusive, uma coisa bem curiosa para a gente entender, né? Você até falou sobre isso no sim. outro momento. Então, a não monogamia, ela vem desse lugar que ela é um termo guarda-chuva hoje, Fabi, para várias propostas de relação que fogem dessas normas ou desses padrões monogâmicos, que é exatamente essa escadinha. Ficante, namorado, noivo, casamento. E talvez separação, né? Então, é dessas que foge dessa escadinha e, ao mesmo tempo, ela fala sobre outras formas e a gente refletir sobre quais são as formas. E aí, muitas pessoas dizem, Lucimar, então você está querendo dizer que é sobre se relacionar com várias pessoas. É isso, né? Não, não necessariamente. Você é sobre a sua liberdade de, inclusive, entender. Agora eu quero me relacionar com essa pessoa afetivamente. Mas olha só, eu também sinto atração por essa. Vou me relacionar ou não? Como é que vai ser a conversa aqui? E aí é isso, sobre a gente ir no máximo da nossa comunicação, no máximo da nossa de expressar desejos e necessidades. E isso tem muito a ver com o nomadismo, sabe? Que é o que eu falei lá no começo. Como é a forma que você perguntou, né? De encerrar isso, ou se vai ser à distância ou não. Fabi, isso vai ser artesanal. Artesanal. É sobre duas pessoas construindo uma obra de arte que, espero eu, né? Seja esse relacionamento ou esses relacionamentos. Entende? Porque se vai se comunicar ou não, se vai. Até isso, a gente fala na monogamia, chama frequência afetiva. Acho que é isso. Eu não me lembro exatamente o termo. Gente, sou um estudante também dessa área hoje. E aí é sobre isso. Fabi, olha, eu não sou uma pessoa muito de conversar por WhatsApp. Como que é isso pra você? Se a gente se distanciar agora e eu não consigo conversar sempre com você no WhatsApp. Sabe? É sobre poder. Olha, eu sou alguém que eu preciso muito, eu gostaria muito. Olha, eu não consigo te fornecer isso. Sinto muito, né?
talvez a gente não continue se comunicando. Ou então, olha, não, acho que eu consigo tentar dessa forma que você disse. Se a gente tentar por vídeo, enfim, existem formas, é artesanal. A Jenny Papos, que é uma psicóloga, que é uma grande, né, referência lá indígena, e ela fala bastante sobre a questão de não monogamia, ela fala artesania dos afetos. É artesanal. Porque se a gente ficar pensando que é sobre uma estrutura só, a gente de novo está se padronizando e colocando dentro de quadrado. E até pessoas, como você disse, monogâmicas ou que se consideram monogâmicas hoje, podem se inspirar nisso, sabe? Para pensar que, tipo, Pode. opa, calma aí, deixa eu questionar o que é que estão me impondo, o que é que estão dizendo que eu tenho que seguir, e deixa eu ver aqui, deixa eu conferir com o meu parceiro, com a minha parceira. Deixa eu conferir, e se ele me disser, ou se ela me disser, que sente, sei lá, atração por outras pessoas, isso não quer dizer que eu sou menos, não quer dizer que eu sou pior, mas que eu sou um animal, como todos os outros Sim. animais, que sentem inúmeras coisas e que sentem atração, que sentem vontade, sentem desejo. Maravilha, bora conversar sobre isso, bora conversar sobre possibilidades, né? E aí que vem a questão, né? Eu acho que eu quis dar uma resumidona, né, Fabi, até por causa do nosso tempo, mas sobre possibilidades, sabe, Fabi? E não sobre só mais padrões e mais aprisionamentos e mais, enfim, regras e regras. E quando a gente entra, inclusive, nesse debate de não monogamia, as pessoas já separam assim, que é certo, que é errado. Não tem isso de certo ou errado, né? É o que você quer. Exato. É a sua verdade, é o seu desejo, isso é o certo. Quantas pessoas têm aquele desejo íntimo, por exemplo, de ter uma relação não monogâmica, mas perante a crença, a sociedade, o valor da família, enfim, acaba tendo um relacionamento monogâmico. Aí ele se vê numa situação assim, ou ele se trai, traindo o próprio desejo, Exato. ou ele trai o outro, né? E isso é um sofrimento. A pessoa está sofrendo dentro dela, né? Então, por isso que eu falo, o certo é o que você quer. Esse é o certo. Exato. Né? Você saber e ser fiel a você. É isso. Eu acho que aí vem a responsabilidade afetiva, né, Fabi? Começa com nós mesmos, para poder proporcionar para o outro também, porque é isso, né? Eu vou te enganar, caso Luísa Sons aí, que tá tão famoso. Gente do céu, se fosse conversado, se fosse visto, o que nós desejamos, o que nós queremos, não seria mais bonito e respeitoso, entende? Sim. E aí, com todo meu carinho aí, enfim, pela Luísa, mas é isso, tipo, todo meu respeito por essa situação, mas entende? A gente precisa questionar as formas como a gente está se relacionando. E aí eu até gosto de deixar um questionamento. Vou deixar esse questionamento sem resposta aqui, hein? Nós temos diversos amigos, diversas pessoas com quem a gente se relaciona na nossa família. Não temos? Você ama essas pessoas? Seu amor vai para mais de mais de um amigo? Os seus amores vão para mais de uma pessoa na sua família? Ou não? Se agora nasceu um priminho novo, o seu amor já não é mais o mesmo pelos primos antigos. Ou se você acrescenta um amigo novo, os antigos ficam sem amor? Ou não? Você consegue dividir? Por que a gente acha que a gente só consegue dar amor para uma pessoa, às vezes na vida inteira, ou uma pessoa num relacionamento X, que às vezes tem intimidade, ou que tem conversas diferentes, ou que tem... Entende? Não é preciso fazer. Mas você acredita mesmo que seu amor só consegue ir para uma pessoa? Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar de questionamento, sabe? Ótimo. Assim. Se nosso amor só vai para uma pessoa por vez. Ótimo. E nós amamos várias pessoas. Várias pessoas. Né? E é isso. É sobre isso. Ai, que pena, Lucival, que nós não temos mais tempo. Mas foi muito grato. Ficaram aqui alguns questionamentos aí, se as pessoas quiserem nos chamar, né? Pode me chamar no direct, te chamar no direct, para a gente responder essas perguntas, né? Para a gente dar um suporte, um amparo, que eu vi que, assim, algumas pessoas estavam só com uma curiosidade mesmo, mas outras eu percebi que estavam pensando. Estavam refletindo. Eu falei para você, né? Depois da nossa conversa do planejamento da live, eu sentei com meu marido para conversar e nós tivemos uma conversa maravilhosa. Linda. E foi muito bom também, foi rico para nós, né? É isso que eu falo, é você abrir a sua visão, né? Não ficar só ali no que você tá quadrado ali, naquela coisa da família. Né? Das normas, não, é abrir, eu gosto muito disso, eu sempre fui assim, desde pequena, sempre abri minha visão para as coisas e eu só ganhei com isso, é muito bom, né, muito bom. Lucival, muito obrigada,
por ter aceitado o convite. Muito obrigada por toda a contribuição. Foi uma troca maravilhosa para mim, tanto no planejamento como aqui. Agradeço muito as pessoas que ficaram até aqui, escreveram algumas coisas aqui, mas infelizmente a gente não teve muito tempo, né? É um conteúdo muito cheio de informação, né? Dava para dividir aí umas 2 lives aí. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Lucival. Gratidão, Fabi. E fico aberto aí, pessoal, tanto para vocês virem, quanto para próximas lives, outras conversas, outras coisas, aí a gente vai junto, tá bom? Ótimo, ótimo. Muito obrigada, Lúcia. Gratidão, Beijo querido. para você, beijo para todos. Beijo, beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau.